Portanto, meus amigos, a partir de agora, nós continuamos com o ciclo de palestras. O assunto será pecuária de precisão com o uso da IATF. Sobre esse assunto, eu abro espaço e recebemos com muito prazer, no oferecimento da Global Gen, o Alexandre Barbieri, médico veterinário. Seja bem-vindo ao Dia de Campo da Fazenda Califórnia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês e agradecer ao Abel e ao Gustavo e a todo o Grupo Leopoldino pela oportunidade. Tá? Hoje nós vamos mostrar aqui um pouco de como que a gente pode trabalhar, tá, com uma pecuária de precisão. Okay? Antes disso, pessoal, só quero apresentar a empresa. Tá? A Global Gen ela é uma empresa focada em reprodução animal. Tá? A gente só trabalha com a parte de hormônios para IATF. Nós temos uma linha completa e podemos atender todas as diferentes categorias animais que a gente tem, desde novilha a multípara e até a vaca de leite. Tá? Então, assim, temos aqui um portfólio bastante completo que, com certeza, podemos atender a todos vocês. E a gente trabalha um pouco diferente do que as outras empresas. Tá? Mas, antes disso, eu quero falar um pouquinho só da base da empresa, como que ela foi criada. Simplesmente todo o conhecimento, todo o know-how empregado na nossa empresa vem desses dois caras aqui. Não sei se vocês conhecem, mas esses dois pesquisadores e professores americanos são os caras que inventaram a IATF. Lá na década de 90, especificamente no ano de 93, eles criaram o primeiro protocolo de IATF. E como eles vêm muito para o Brasil, eles viram que tinha um mercado enorme e quiseram trazer esse conhecimento deles através da criação dessa empresa, e foi aí que surgiu a ideia e depois se concretizou a Global Gen. Tá? E como que a gente trabalha? A gente não trabalha com loja, tá? A gente trabalha com representante. A gente chama de venda direta. Tá? Venda direta através do representante. A gente está localizado aqui no interior de São Paulo, mas temos representantes distribuídos no Brasil inteiro. Tá? Então, assim, é um mercado, é um jeito de comercializar muito semelhante ao sêmen. Tá? Então a gente pula essa parte da loja e bota direto na sua fazenda. Tá ok? Bom, pessoal, vamos dar início então aqui ao nosso tema, que é o foco de hoje, que é o uso da IATF para se ter uma pecuária de precisão. Tá? E vocês vão ver por que e como que a gente consegue ter essa pecuária de precisão. Bom, vocês podem achar estranho. O primeiro slide que eu trago, a gente vai falar de pecuária, mas eu trago foto de agricultura. Tá? Já é muito comum, há muito tempo, que a gente vê a agricultura usando esse termo, agricultura de precisão. Tá? E a pecuária tem que ir nesse caminho também. Tá? E, principalmente, a gente tem que responder essas três perguntas, porque o pessoal que faz agricultura, ele sabe o que ele tem que plantar, a melhor região, a melhor, vamos falar, esqueci o nome, mas tudo bem, o que ele decidiu, o que ele tem que plantar, que é melhor na região dele. Então ele sabe responder essa pergunta. Ele também sabe responder quando que ele tem que plantar e o quanto que provavelmente ele vai colher. Tá? E aí eu pergunto para vocês fiquem à vontade para participar também, viu? Quem tiver dúvida pode levantar a mão e perguntar que a gente tenta solucionar. E eu gostaria que vocês também, que mexem com pecuária, respondessem essas três perguntas. O que a gente quer produzir, quando que a gente quer produzir, tá? Se é importante saber o período que a gente quer produzir e a quantidade que a gente quer produzir. Tá? Para quem mexe com cria, tem que saber responder essas três perguntas. E eu vou mostrar o porquê. Tá? E aí, pessoal, a IATF veio para ajudar a gente a responder aquelas três perguntas. Tá? Não vou falar que exclusivamente só com a IATF a gente consegue atingir essa agricultura de precisão. Tá? Mas ela, em 90% dos casos, vai te ajudar a responder totalmente aquelas dúvidas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que decidir antes da estação de monta, o que a gente quer produzir. Tá? Por exemplo, aqui hoje, vocês estão vendo que a gente vai comercializar animais meio-sangue. Tá?
Então, antes da estação de monta, você tem que saber o que você quer produzir. Ah, o bezerro meio sangue está muito valorizado, é isso que eu vou produzir? Beleza, então eu vou lá, a gente tem várias centrais e você pode escolher aí touros de altíssima confiabilidade e que a gente sabe que vai bem através dos números. Tá? Para o cara que trabalha com Nelore, hoje ele, além do gado PO, tá, com ótima avaliação, a gente também tem o gado SAPE. Tá? Então, assim, através de números, eu vou lá, decido o que eu quero fazer e aí vou e escolho meus touros. Tá? Além disso, eu quero trabalhar com os dois. Nada impede de eu pegar, por exemplo, fazendo a minha primeira inseminação, usar Nelore para posteriormente fazer minhas matrizes. E depois eu uso o touro Angus para fazer o meio sangue. Tá? Isso é muito comum nas fazendas. E é uma boa estratégia. E além disso, aquele pessoal que gosta de reter a meio sangue, a fêmea meio sangue. Então eu fui lá, produzi, eu tenho os machos para vender, e as fêmeas, o que eu faço com ela? Elas têm ótima fertilidade, vocês vão ver. E aí hoje o que o pessoal tem feito? Tem feito o tricruzamento, o tricross, tá? Principalmente com raças Brangus, Braford e Charolais. E aí vocês vão ver aqui, amanhã provavelmente, o resultado desse tricruzamento. Tá? É excepcional. É um animal que ganha peso muito facilmente. E além da meio sangue Angus, aquela novilha, ter altíssima fertilidade. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é um exemplo do que você quer produzir. Esses bezerros, eles nasceram no mesmo dia, na mesma fazenda. As mães são parecidas. A única coisa que diferencia é o pai. Tá? O que vocês podem ver? Uma carcaça totalmente diferenciada para aquele bezerro lá. Tá? E eles nasceram no mesmo dia, mas eles têm 40 quilos de diferença. Então, vocês estão vendo a importância do que eu quero produzir? A importância de escolher um touro de qualidade antes da sua estação de monta? Porque senão, você pode ter esse processo aqui de não padronização. Tá? E você vai estar perdendo muito dinheiro se você está produzindo esse bezerro. Beleza? Bom, a segunda pergunta. Talvez uma das mais importantes. Quando que eu devo produzir o meu bezerro? Será que a estação do ano, o mês do ano é importante? O Marcelo falou um pouco agora antes de mim. E eu vou mostrar como que é importante isso aqui. Tá? Reparem nesses dados aqui, de peso a desmama, tá? De acordo com o mês do nascimento. Tá aqui, não sei se dá para enxergar direito, mas são os meses do ano. E aqui o peso de macho e fêmea. Tá? O que vocês conseguem ver aqui? Que os bezerros nascidos em agosto, setembro, outubro, depois novembro, são os mais pesados. Foi o que o Abel falou agora há pouco, é o bezerro do cedo. Tá? Então, assim, se eu sei que o bezerro que nasce em agosto, setembro e outubro são mais pesados, por que eu vou deixar para o meu bezerro nascer aqui nesses outros meses? Tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, no meio da estação de monta. Então, tudo isso é programação, é quando eu quero produzir. Tá? Então, eu escolho quando que minha fêmea tem que emprenhar para ela parir naquele período de maior peso. Tá? E, além disso, ela pare antes da estação de monta. Ela já chega pronta, a hora que você decide o seu período de estação, ela já chega pronta para reproduzir. Tá? Mas o que acontece muito é que muita vaca pare dentro da estação, depois tem um bezerro mais leve e também tem menos chance de se tornar gestante. Então pensem nisso também, tá? Quando a gente tem que emprenhar essa vaca. Aqui, ó, um exemplo real de uma fazenda que tem bezerros que nasceram em novembro, dezembro e janeiro. E o peso a desmama de cada um. Tá? Então, o que vocês podem ver? Novamente aquilo, é o bezerro do cedo. Os bezerros que nascem em dezembro e janeiro são bem mais leves do que os nascidos em novembro. Então, se atentem a isso. Tá? Aí, pessoal, outra coisa. Quando que eu tenho que reproduzir minha vaca? Olha que interessante esse dado. Isso aqui, a gente passou ultrassom nas vacas 60 dias após o parto.
E aí, para a vaca emprenhar, caso você jogue touro, ela tem que estar ciclando. E qual que é a porcentagem de vacas primíparas e multíparas ciclando 60 dias após o parto? Primíparas, 18%. Multíparas, 25% no primeiro estudo. E depois, no segundo estudo, 13%. Isso aqui é uma fazenda boa, tem comida. E mesmo assim, 60 dias após o parto, as vacas não estão ciclando. Então, como é que eu produzo o meu bezerro no período certo se minha vaca não está dando cio? Se eu jogo touro, tem que fazer IATF. Tá? Se eu quero um bezerro por ano, como é que eu tenho um bezerro por ano se com 60 dias após o parto a vaca não está dando cio? Eu tenho que fazer IATF. Tá? Explicado por isso aqui, ó. A vaca tem 9 meses de período de gestação e a gente dá em torno de 30 dias para ela descansar e o útero dela evoluir. Tá? E aí a gente tem o quê? Um período que vocês não conseguem ver aqui, mas é um período de 75 dias para fazer essa vaca emprenhar de novo, para eu ter um bezerro por ano. Se eu mexo com cria, eu vendo bezerro. Se eu não produzo bezerro, o que eu estou vendendo? Nada. Então, assim, vejam como que tem que ser intensivo e tem que ser no período que a gente quer. Para a gente vender um bezerro de qualidade e ter o retorno financeiro desse um bezerro por ano. Outra coisa, pessoal, isso aqui vocês têm que prestar bastante atenção. A maioria das fazendas que fazem IATF, faz uma IATF e solta touro. Tá? E o que esse gráfico está mostrando, esse gráfico do professor Zequinha? Que após a primeira IATF, qual a porcentagem de vacas que estão ciclando mesmo depois de eu já ter feito uma IATF? No geral, com mais de 93 mil animais, só 35% dessas fêmeas estão ciclando após a primeira IATF. E o que isso vai acarretar? Uai, se eu fiz uma IATF, uma parte ficou prenha, beleza. E as que ficaram vazias? Eu vou soltar o touro, ela não está ciclando, ela não vai emprenhar cedo. Ela vai emprenhar no final da estação. Se ela emprenha no final da estação, ela faz o quê? Tem um bezerro do tarde. Ela pare longe daquela curva que eu mostrei para vocês no começo. E aí desmama um bezerro mais leve, além de ter uma genética inferior. Então, assim, se atentem a isso. Quem faz uma IATF, pense seriamente em fazer a segunda. Tá? Você com certeza vai ter um retorno financeiro. Então, a pergunta que tem que ser feita: é possível produzir um bezerro vaca ano? Sim, mas a gente tem que responder e atender essas 3 necessidades. Ter um intervalo entre os partos de 1 ano, tá? Emprenhar, ter um período de serviço de 70 a 80 dias, que é aquilo lá que eu falei para vocês, emprenhar logo depois do parto, e ter a concepção no início da estação de monta. Aí eu consigo produzir um bezerro vaca ano. E agora a terceira pergunta. Então eu peguei, escolhi um touro ótimo, né? Produzi ele no momento ideal, mas eu não tenho quantidade necessária. E aí, isso daí também não vai te dar o retorno financeiro que você gosta. Você respondeu as 2 primeiras perguntas, mas também tem que responder essa daqui, vocês vão entender o porquê. Tá? Quanto que você quer produzir? E 3 fatores influenciam diretamente nessa pergunta. Taxa de concepção por protocolo, taxa de prenhez na estação de monta e, guardem isso aqui, taxa de desmama. É aí que você vende seu bezerro. Tá? Quanto que você desmama sobre as vacas que você tinha em reprodução. Vamos mostrar em números, em dinheiro, como é que cada um desses fatores influencia. Primeiro deles, taxa de concepção por protocolo. Eu tenho uma taxa de concepção média. Será que isso aí está afetando o meu retorno? Então, assim, o custo por bezerro desmamado, independente da taxa de concepção aqui embaixo, que vem de 40% até 60%, o custo é o mesmo. Tá? Só que, se você tem uma maior taxa de concepção,
posteriormente, o seu custo dilui. Então, a margem bruta por bezerro começa a aumentar. Conforme aumenta sua taxa de concepção por protocolo, seu custo da prenhez fica mais barato e a margem bruta por bezerro aumenta. Então, hoje em dia, muitas fazendas já conseguem ter esses números aqui. Tá? Vários fatores influenciam, mas é bem possível. Taxa de prenhez ao final da estação de monta. Será que é importante? Vamos ver aqui num experimento que o professor Pietro Baruzelli, da USP, fez há muito tempo atrás, que ele comparou monta natural na mesma fazenda contra o quê? Um protocolo de IATF, mas monta natural. Será que emprenhava mais fazer IATF ou só o touro dava conta? E aqui vocês vão ter a resposta. A linha contínua, tá, é a IATF mais touro e a linha pontilhada é só o touro. Aqui é a porcentagem de vacas gestantes e o tempo da estação de monta, 90 dias. O que vocês podem ver? Que com 10 dias da estação de monta, o grupo IATF mais touro já tinha 50% do seu rebanho prenhe. Emprenhou cedo, vai desmamar cedo, vai ser mais pesado. Já o touro, ele foi atingir 50% do rebanho prenhe com 55 dias. Emprenhou tarde, pare tarde e bezerro leve. E o mais importante aqui, o grupo que teve IATF teve 9% a mais de bezerro do que o grupo só monta natural. Então, vocês veem como que vale a pena fazer a IATF. Além de ter o bezerro do cedo, você também tem mais bezerro no final da estação. Vamos lá. Agora, taxa de desmama. Vamos pensar nisso. Gostaria que todos vocês soubessem esse índice na sua fazenda. Ele é de extrema importância. Por quê? Isso aqui é rentabilidade, tá, pela sua taxa de desmama. Margem bruta por bezerro. Então, se eu tenho uma taxa de desmama de 60%, provavelmente eu estou perdendo dinheiro. Eu não estou conseguindo fechar a conta. Tá? Eu só consigo começar a ter lucro, consigo começar a ter no azul aqui, a partir de 67,5%. O Marcelo mostrou antes que a média do Brasil é 60%. Então, provavelmente, tem muito pecuarista que está trabalhando no vermelho, e vocês sabem disso, a nossa margem é pequena. Se ele não desmama o bezerro, se ele não vende a cria, ele não vai ter lucro. Tá? E conforme você vai aumentando sua taxa de desmama, sua rentabilidade, óbvio também que vai aumentar. Então, se a gente responder todas essas perguntas, a gente consegue trabalhar naquela taxa de desmama ali e competir muito bem com a agricultura ou trabalhar em consórcio com ela. Aqui, ó. Por que eu tenho aquele lucro? Simplesmente porque você também dilui, né? Quando eu produzo mais bezerro, ele fica mais barato, né? E aí, o custo do seu bezerro, conforme você produz mais, ele fica mais barato, e aí a margem bruta por bezerro aumenta. Não é nenhum bicho de 7 cabeças entender isso daqui. Bom, agora, pessoal, eu mostrei números, mas eu queria mostrar um caso de sucesso aqui da Agropecuária Leopoldino, mostrando como eles trabalham e como eles tiveram resultados reais agora dessa estação de monta. Tá? Ali na Fazenda Santa Maria. Aqui em cima, eu vou ter o mês de parição, o número de vacas, a quantidade de vacas que ficaram gestantes e depois, então, consequentemente, a taxa de prenhez. E o programa reprodutivo utilizado. Tá? Então, mês de parição, os bezerros, as vacas carimbo 8 e 9, bezerro carimbo 8 e 9, tá? Tiveram, ao final da estação, 93% de vacas gestantes. Né? Eu falei para vocês que esse era um dos quesitos que influenciava. Aí vamos vendo. As vacas que pariram no mês 10 já caiu para 83%, mesmo recebendo 2 IATFs mais touro. É um resultado bom, mas podia ser melhor. A gente teve 93% no outro. Aí já o carimbo 11, caiu para 78%. Só deu tempo de fazer 2 IATFs. Conforme vai parindo mais tarde, tem menos chance, menos tempo de emprenhar.
mês 12 e mês 1, aí começa então a ficar desinteressante. Caiu para 68% e depois 61%. Né? Ali vocês veem 1,5 IATF. Teve vaca que deu chance, teve tempo de receber 2, e teve vaca que só teve tempo de receber 1 IATF. E na média geral, aqui a gente tem uma média de 85% das vacas ficaram gestantes ao final da estação de monta. Muito bom, muito bom. Com certeza está aí entre as 10, 15% de fazendas mais férteis e com resultados positivos aí no Brasil. Tá? Mas vamos seguindo. Olha a diferença do gado cruzado e o gado Nelore. A gente teve a curiosidade de separar. E o que a gente pode ver aqui? Que o gado cruzado, 93% das fêmeas ficaram gestantes no final da estação de monta. Elas são muito férteis. Tá? É muito interessante reter a F1 Angus. Ela vai te dar o retorno. Tá? Tanto no bezerro, quanto na quantidade de prenhez. E a Nelore também teve uma boa fertilidade, fechou com 82%, mas ainda um pouco aquém da cruzada. E a taxa de desmama? Vamos ver o que o pessoal aqui da Leopoldino teve. Então, eu tinha 2.980 vacas e desmamaram 2.310. Fechando em quê? 77% de taxa de desmama. Aí, então assim, só lembrando, eu não posso calcular os bezerros desmamados sobre as vacas prenhas, e sim sobre todas aquelas que foram expostas à reprodução. Essa é a conta certa. Beleza, então, o Grupo Leopoldino teve lá taxa de prenhez de 85% e taxa de desmama 77,5%. Eles estão aqui, ó, não é? Deixa eu ver se eu enxergo. Eles estão ali, ó, R$235 aí de margem bruta por bezerro. Então, muito bem, tá certo? Abel, você está satisfeito com isso? Por que você não está satisfeito? Por que pode melhorar? O que você vê ali de diferença? Você emprenhou 85% e você desmama 77%. Está perdendo muito. Né? Não muito, mas está perdendo. Né? Ele teve o esforço de emprenhar 85% das vacas, mas quase 10% perderam. Ou perderam a gestação, ou depois o bezerro morreu. Então, provavelmente, o próximo passo dele é tomar cuidado daquilo ali. Tá? Diminuir a mortalidade, tanto embrionária, quanto depois também do bezerro. Tá? Então, assim, fiquem atentos. Né? Não é porque eu finalizo com quase 100% das minhas vacas prenhas que isso quer dizer que eu vou ter quase aquilo total de bezerros para vender. Bom, pessoal, agora a gente respondeu essas 3 perguntas que eu acho de extrema importância para a pecuária. E eu quero mostrar um pouquinho do que a gente tem de resultados para atingir aqueles números, tá? Que protocolos a gente tem utilizado, como é que eles estão de fertilidade, como é que a gente pode ajudar vocês a atingir aquela excelência na pecuária. Tá? Então, vou mostrar um banco de dados, que hoje nós temos aqui quase 67 mil dados avaliados. Esses dados, essas 67 mil inseminações, estão distribuídas aí em todos esses estados. Mais de 50% desses dados são aqui no Mato Grosso, distribuídos aí em 48 fazendas. A gente continua essa coleta de dados para avaliar mais, para ter um número maior, para poder dar um feedback bem grande para vocês. E qual que é a taxa de concepção média daqueles 67 mil inseminações? 56,6%. Estamos acima da média nacional nas fazendas que a gente está avaliando. Mas vocês podem me perguntar, olha, Alexandre, isso aqui é só em multípara, só em vaca? Não, essa média de 56% é em todas as categorias, desde novilha, solteira, primípara e multípara. Tá? Uma ótima fertilidade. Aí eu tive também a curiosidade
de separar em lote, né? Cada fazenda mandava o seu resultado em diferentes lotes, e eu queria ver como é que estava respondendo. Então, eu avaliei 388 lotes e separei pela fertilidade. Abaixo de 50% da taxa de concepção, entre 50% e 60% e acima de 60%. Concepção ao protocolo. E o que vocês podem ver aqui? Que 76% dos meus lotes estão acima de 50%. E para mim o mais interessante, 36% dos meus lotes estão acima de 60%. Então assim, está cada vez mais comum a gente ter alta fertilidade. Isso não é só por causa do protocolo, e sim por causa de manejo, nutrição, a vaca, utilizando touros mais selecionados, que aí vem um animal diferenciado também. Então assim, é possível chegar em números aí bem interessantes, como eu mostrei lá no começo da apresentação. E a gente está conseguindo, né? 36% acima de 60% é muito bom, né? Mas vamos lá. Esses 56% de média geral eu separei por categoria para vocês verem como é que está respondendo, né? Novilha. Novilha a gente tem aí mais de 13.500 dados, inseminações, com uma média de 52. A gente sabe que novilha é um gado aí difícil, um pouco mais difícil de emprenhar, então a média cai um pouco, né? Já é esperado. Mas 52% de média, para mim, é bastante interessante. Primípara. Talvez um dos maiores desafios da fazenda é a primípara. E a gente está com média quase 56% e quase 14 mil inseminações. Né? Por que a gente está conseguindo essa boa prenhez na primípara? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Multípara, tá? Que é a categoria animal que a gente mais tem inseminações, uma fertilidade altíssima aí de 58,5%. E a solteira, que é um gado que não deveria existir na fazenda, mas tem, né? Muitas fazendas ainda têm, e tem uma fertilidade aí de 56%. Tá? Vamos falar um pouquinho de novilhas. Tá? Então, tudo agora que eu falar vai ser um pouquinho focado em novilha. O que a gente tem trabalhado? Aqui está ruim de enxergar, mas é taxa de concepção, protocolo. A gente não trabalha com protocolos fixos, por exemplo. A gente não tem um protocolo só, a gente tem uma flexibilidade de protocolo. Vocês vão ver isso daqui. Por exemplo, a gente trabalha bastante com um protocolo um pouco mais curto. Ele tem 7 dias de duração do implante, geralmente é 8 ou 9. Tá? E aí tem funcionado muito bem também, 52 de média. O protocolo de 8 dias, um dos mais comumente utilizados, 51 de média, com mais de 6 mil inseminações. Protocolo de 9 dias, 49 de média. Tá? E o protocolo de 9 dias e 4 manejos, 53 de média. Então, assim, isso mostra o quê? Que a gente tem uma flexibilidade para trabalhar com diferentes protocolos, que eles respondem da mesma maneira. Isso ajuda muito a fazenda com um quesito de calendário. Tá? Às vezes, para não bater manejo, eu pego e faço um mais curto ou um mais longo. Então, assim, isso aí fica a caráter de vocês escolherem, mas a gente dá o embasamento que eles emprenham a mesma coisa. Tá? Aqui, com o quesito dos nossos implantes, né? A gente tem 3 tipos de implante, 2 bastante focados para pecuária de corte, que é o Repronel, que se utiliza 3 vezes, e o Repro-One, que é o monodose. E a gente vê o quê? Fertilidade do primeiro uso, segundo uso, terceiro uso e o monodose segue um padrão bem igual. Tá? Só o segundo uso aqui, que é pouca vaca, e deu uma prenhez muito alta, desconsiderem, mas para mim seria uma régua. Independente do implante ou do uso em novilhas, a prenhez é a mesma. Outra coisa, pessoal, que eu gosto de falar bastante, que eu acho que a gente tem que fazer, principalmente quem trabalha com Nelore. A gente sabe que é um gado um pouco mais tardio, tá? Então essa novilha, você tem que dar talvez uma induzida nela, né? Você induzir ela à puberdade, tá? Você induzir ela a ciclar. E isso vale muito a pena. Porque vocês estão vendo aqui, ó, aquela novilha Nelore, que eu fiz a indução de ciclicidade, tem uma taxa de concepção de 49%. Já a novilha que eu chego e faço direto uma IATF,
42% de prenhez. Então aí, 7 pontos de diferença, tá? Simplesmente por fazer um protocolo de indução de ciclicidade. Vale muito a pena. Você emprenha muito mais, talvez a categoria mais importante da sua fazenda. Tá? Outra coisa, pessoal, que a gente tem indicado bastante, principalmente em novilhas, é acrescentar prostaglandina, tá? Indocil, no início do protocolo. Ele fica um pouco mais caro, porque você está dando uma dose a mais. Mas olha o retorno disso daqui. Nas vacas, nas novilhas que eu dei a PGF no dia 0, contra as que eu não dei. R$2 a dose, vamos falar, mas me deu 5% a mais de bezerro. Provavelmente um bezerro que eu tenha a mais já paga toda a dose a mais que eu tive que fazer. Então pensem nisso, é uma estratégia bem interessante e está sendo cada vez mais utilizado em novilhas. Outro hormônio também que a gente tem indicado é o GNRH. Tá? É um hormônio que a gente aplica no momento da inseminação. E ele também tem trazido aí retorno bem interessante. Tá? 3, quase 4% a mais de prenhez nas novilhas que eu apliquei. E aqui, que nem eu falei antes, a maioria dos pecuaristas faz uma IATF solta touro e faz isso na novilha também. A gente vê ali, ó, na primeira IATF, os dados que eu tenho, as novilhas emprenham 53%. E na ressincronização, para quem utiliza, 49%. Isso é ruim? Jamais. Isso é bom demais. Tá? Com 2 inseminações, mais de 70% das suas novilhas estão gestantes daquele touro que você quis, na época que você quis, e vai parir o que você quer. Tá? Além disso, você tem a sua melhor genética, aquele gado que você produziu, que você está cuidando, tá? Aquele gado que vai fazer sua reposição, que vão virar suas matrizes, e aí você vem e joga com o boi de boiada. Tudo que você fez antes, você perdeu agora. E o Marcelo falou antes, a gente não produz a quantidade de touro suficiente. Então você fez uma ótima genética, jogou um boi de boiada, e o fruto disso vai ser o quê? Você vai retroceder. O que você tinha melhorado, você deu um passo atrás de novo. Então pensa, gente, vamos produzir coisa de qualidade. O Abel comentou isso agora, a gente precisa produzir coisa de qualidade. E a gente está jogando o boi de boiada na nossa novilha. Bom, para finalizar, vamos falar aqui de vaca. Né? Novamente, mostrando que em vacas a gente também trabalha com diferentes tipos de protocolos. E a fertilidade pode ser protocolo de 7, 8 ou 9 dias, fertilidade exatamente a mesma, com um grande número de vacas em cada um. Tá? A única diferença é que o protocolo de 4 manejos, né, 9 dias e 4 manejos, está bem elevado. É só uma fazenda que tem uma fertilidade altíssima. Mas mostrando o quê? Novamente, a flexibilidade de você escolher o que é melhor para a sua fazenda. Tá? Uma coisa que o pessoal pergunta bastante para mim, o monodose, tá? Pode ser usado em vaca? Pode. Pode ser usado durante 9 dias? Pode. Por quê? Eu separei esses dados. Então eu tenho meu monodose em vacas com quase 4.500 inseminações, dando média de 60%. Fiquem à vontade. Tá? E aquele hormônio que eu falei para vocês, o GNRH, aplicado no momento da inseminação, será que vale a pena também em vaca? Vale muito a pena, mas vamos pensar um pouquinho agora no protocolo que a gente está utilizando. A gente tem um protocolo de 7 dias, que recebeu ou não recebeu o GNRH. Então, nesse protocolo, faça. Tá? Funciona muito bem. Protocolo de 8 dias, mesma coisa. Quem recebeu o GNRH emprenhou muito mais do que quem não recebeu. E aí, o protocolo de 9 dias. Esse aí é o único protocolo que a gente ainda não está indicando o GNRH, porque a princípio não deu melhora. Tá? Então, assim, a gente não quer sair indicando bica corrida, mas dependendo do protocolo que você trabalha, estrategicamente, você pode usar esse hormônio.
tá? Que ele vai funcionar. Se for de 9 dias, talvez não precise. E aqui, né? Será que eu faço em bica corrida? Geralmente funciona mais em quem? Nas vacas que não dão cio, tá? Em torno de 70% a 80% das suas vacas que você fez IATF vão dar cio. 20%, 25%, 30% não vão dar cio. E é aí que o GNRH melhora a fertilidade. Tá? Vocês estão vendo aqui. Beleza? Então, quem não deu cio, geralmente aí vocês podem aplicar o GNRH tranquilamente. Para finalizar, falando lá das primíparas, né, que eu falei que era uma categoria talvez a mais desafiada na nossa fazenda, né? Ela é aquela vaca nova, né, que está com sua primeira cria, mas ela também está o quê? Amamentando pela primeira vez, e ela ainda não atingiu sua maturidade, ela precisa crescer ainda. Então ela precisa ter alimento para ela crescer, para se desenvolver, e ainda dar leite para o bezerro, né? E a gente vê aí baixas taxas de concepção na maioria das fazendas. Mas, se você dá um suporte nutricional para essa primípara, ela emprenha igual vaca. Tá? O que eu estou mostrando aqui? Taxa de concepção ao protocolo e o score das vacas, das primíparas. Então, conforme eu melhoro o meu score, mais minhas primíparas vão emprenhar. Tá? Então, aí é um quesito nutricional. Tá? E o que essas fazendas têm feito? Eles separam primípara de multíparas e preferencialmente dão o melhor pasto da fazenda para a primípara. Tá? Se você fizer isso, sua chance de você emprenhar elas melhor aumenta bem. Tá? E, novamente, ela é uma das melhores genéticas da sua fazenda. E aí você vai estar descartando ela porque ela não emprenhou, porque ela não tinha pasto. É errado, né? Então, assim, a gente tem que fornecer aí um pasto de qualidade, uma suplementação para essa categoria animal. E para as multíparas, elas aguentam um pouco mais, tá? Mas é a mesma resposta. Conforme você melhora o score delas, o peso delas, elas emprenham mais, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês. O score também não diz tudo, tá? Eu prefiro uma vaca de score 2,5, mas pulando para 3, ganhando peso, ela emprenha mais, do que uma vaca com score 3, perdendo para 2,5. Tá? Então, tudo é uma questão aí de balanço energético. Se for positivo, a chance dela emprenhar é muito maior. Se ela estiver ganhando peso, a chance de emprenhar é bem maior. Tá? E aí, a gente tem programas reprodutivos, já fazendas que já tem esse programa, que é o que? O touro zero. Né? Eu não tenho mais touro na fazenda. Eu faço 3 inseminações em 90 dias. Será que isso funciona? Os nossos dados estão mostrando que sim. Tá? Na primeira IATF eu tenho 57 de média, na segunda 58, e na terceira IATF, que é aquela rebarba da nossa fazenda, ainda emprenha 50%. Aí eu consigo ter os níveis que o Abel tem, 90%, 93%. Mas vamos jogar abaixo. Né? Essa aqui é a média mais ou menos brasileira. A primeira IATF sempre é a mais fértil. A segunda e a terceira, eu joguei para 50%, que é uma média nacional aí. Tá? Mesmo se eu fizer isso, tendo uma fertilidade de 50% na segunda e na terceira, eu tenho uma taxa de prenhez final de 90%. Em 90 dias, 90% das minhas vacas estão gestantes. Sendo que uma grande maioria emprenhou cedo, vai parir cedo e vai desmamar o bezerro mais pesado. Vocês estão vendo como é que a conversa vai fechando conforme a gente vai mostrando os resultados e as estratégias? Então, pessoal, agora sim, para finalizar de vez, muita gente me pergunta: Alexandre, então você mostrou um monte de coisa, qual que é o melhor protocolo que você indica? Né? Eu recebo muito essa pergunta. E o que eu mostrei para vocês hoje? O protocolo que a gente indica é o que mais se ajusta na sua fazenda. Não faz milagre. Protocolo não faz milagre. Só faz milagre se for bem feito, se a nutrição estiver boa. Tá? O protocolo ideal
pensa na categoria que você está trabalhando. Nem tudo é igual. A novilha não é igual a multípara. E pense nos ajustes finos antes de começar a estação de monta. Tá? Que nem eu falei para vocês. Né? Falei desses 2 hormônios, prostaglandina e GnRH. Pense nesse ajuste fino para ter um melhor resultado. E o mais importante que eu vejo é isso aqui. Não inventar moda. Tá? Vejo muita fazenda querendo trocar protocolo, trocar dose, trocar dia de inseminar, manhã, tarde, noite, observar cio e inseminar no cio. Siga o protocolo como ele está desenhado, nas dosagens corretas, que eu tenho certeza que o seu resultado vai ser muito semelhante ao que a gente está tendo aqui. Tá bom? Bom, pessoal, finalizo aqui minha apresentação. Agradeço demais ao Abel e a todo o Grupo Leopoldino pela oportunidade. E, além disso, agradeço principalmente a esses 2 caras aqui, o Leuton e o Gustavo, que me trouxeram aqui 2016, 2017 pela primeira vez. E se eu estou falando aqui para vocês hoje, é graças a esses 2 caras. Muito obrigado, estou à disposição.